Então, a gente olhando para um apocalipse, uma revelação, a gente tem muitas maneiras de ver um quadro. Diz que, se você olhar uma montanha, de frente você tem uma visão, numa lateral você tem outra visão, naquela outra lateral você tem outra visão, na parte de trás você vai ter outra visão. Mas quem olha de cima tem uma visão global do assunto. E eu espero que a gente seja levado um pouquinho mais alto, para não ver apenas um lado. Então, há muitas pessoas que leem o Apocalipse e ficam assustadas. Outras pegam as profecias. Eu estou falando isso porque eu já ouvi isso, dizer, eu nem gosto de ler o Apocalipse, que cada vez que eu leio eu fico assustado. Mas quando eu leio o Apocalipse eu fico consolado. Porque ele não é um livro de confusão nem de amedrontamento. Ele é um livro de consolação. E eu vou terminar dizendo consolação por quê? Porque eu sou morador da Nova Jerusalém. Então eu sou consolado quando eu olho para aquilo. No culto de domingo passado aqui na escola bíblica, eu citei Apocalipse 3, um versículo da era de Sardes. Não achei tuas obras perfeitas. E eu meditei nisso durante esta semana. Deus nunca vai olhar para nós e encontrar perfeição. Cada vez que Deus olhasse para você, sempre Ele vai dizer, está faltando alguma coisa. E é simples, está ou não? Está faltando alguma coisa na sua vida ou não? Não, eu parece que perguntei para muito poucas pessoas, está faltando ou não? Porque Ele vai dizer a você claramente, não achei tuas obras perfeitas. Mas, na própria era de Sardes, Ele dá um consolo. Ele disse, mas eu tenho lá algumas pessoas que vão andar de branco comigo, porque elas são dignas disso. Aí você disse, como é que as obras não são perfeitas e são dignos? Porque Ele não procura pessoas perfeitas. Ele aperfeiçoa você durante a sua caminhada. Eu quero dizer, você está andando rumo à perfeição ou está andando rumo a um retrocesso? Então, isto é a coisa principal. Deus não está procurando pessoas perfeitas. Deus nunca chamou ninguém perfeito. Deus sempre chamou, se a gente pegasse, eu vou entrar aqui assim, se a gente pegar as pessoas que você acha que são as mais perfeitas da Bíblia, elas cometeram falhas. Se você pegar, eu sou profundo admirador do apóstolo São Paulo, da sua dedicação, do seu trabalho, da sua eficiência, da sua coragem de abandonar tudo para seguir o Evangelho e para pregar o Evangelho. Para ele não havia problemas de cadeia, de prisão, de açoite, de fome, de estar entre falsos irmãos. Para ele isso não representava nada. Então a gente diz, mas que homem íntegro, dedicado. Mas quando você vai encontrar Paulo fazendo uma analogia da sua própria vida, ele diz, miserável homem que sou. As coisas que quero fazer não consigo. E as que não quero, essas são as que eu faço. E aí ele ainda vai um pouquinho mais adiante e diz, e se faço as coisas que não quero, não faço eu, mas o pecado que habita em mim. E aí acho esta lei, que com meu entendimento sirvo a lei de Deus, mas com esta carne, a lei do pecado. Então ele diz, quem me livrará do corpo desta morte? Então você vai encontrar que ninguém vai encontrar-se perfeito diante de Deus. Mas existe uma coisa que nós precisamos carregar dentro do nosso coração. Enquanto caminhamos, Deus está nos ensinando o caminho da perfeição. Glória a Deus. Porque há duas coisas. Há uma perfeição que só Ele é capaz de ver. E como é que é a perfeição que Ele é capaz de ver? Jesus exigiu isso, sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está no céu. Você disse, estou perdido. Ninguém é capaz. Mas aí você encontra que, sabendo Deus que você não era capaz, Ele tomou o seu lugar. E Ele chama a visão de Deus, não é para você. O irmão Brana diz assim, irmão Regenildo, Deus nunca me viu.
ele vê a Cristo. E Cristo é o varão perfeito. E quando Deus olha para ver os céus, ele ouve a minha voz, mas ele vê a pessoa de Cristo. Ele não olha as minhas obras, ele obra. Ei, gente, vou pedir para você, se isto é bom, você dá um grito, ele olha e vê o que o Senhor fez por nós. Aleluia! Glória a Deus! Se ele fosse olhar e ver o que nós fizemos, nós estávamos perdidos. Mas ali, eita, sabe, que coisa maravilhosa é pensar que Cristo não apenas morreu por nós, quando nós ainda éramos pecadores, mas ele não apenas morreu, mas ele foi e se assentou e intercede em meu lugar. Ele fica ali como meu representante. E cada vez que Deus vai me olhar, ele olha para Cristo. E cada vez, é assim mesmo. O irmão Branham contou a história daquele homem que foi levado a um julgamento, o Daniel Curry. E disse, ele não era perfeito, ele não disse a verdade, ele falhou em muitas coisas na vida, mas ele fez uma coisa, e isso é o que eu estou chamando você para fazer, e é o que Paulo nos ensinou a fazer, deixando as coisas que para trás ficam. Sepulte o seu passado e olhe para frente, para aquelas que estão diante de você, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Então isto nos chama a dar um passo de fé, de confiança, de nos movermos confiados, não em nós. Isto é a maravilha da graça. A salvação não é o que você fez, nem o que você vai fazer, mas é o que Ele fez e fará por você a cada dia. Não vem das obras para que ninguém se glorie e diga, eu sou melhor do que o irmão Ricardo. Eu disse hoje de manhã e vou repetir. Se nós entendermos este mistério, que nós não somos perfeitos, nós nunca teremos coragem de falar da vida de ninguém. É, irmão João? É assim, como é que eu não sou perfeito, vou falar do irmão Aloísio que não é perfeito? O irmão Branham diz, é o texto falando da panela. Ei, você é preto. Ah, mas eu também sou. Então nós estamos aqui, um grupo de irmãos, e a gente precisa entender isso, que quando você olha, a gente tem uma mania de olhar as coisas numa distância enorme. Por exemplo, quando nós olhamos no Apocalipse, entendemos aqui no primeiro capítulo, que esta carta foi adereçada às 7 igrejas da Ásia. E estas 7 igrejas da Ásia, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Sardes, Tiatira, Filadélfia, Laodiceia, nenhuma delas era perfeita. Jesus começa elogiando, depois corrige e depois dá uma promessa. Esta foi a norma estabelecida em todas elas. Então, nenhuma delas era perfeita. Não achei tuas obras perfeitas. Tenho, porém, contra ti. O que é que você sabe? Não estou olhando lá para Éfeso. Pegue Éfeso e traga para a sua vida. O profeta William Branham teve uma grandeza, e esta é a coisa que as pessoas parecem que não entenderam. O irmão Branham pegou as 7 igrejas da Ásia e fatiou, disse assim, olha, peraí, ó, vou preparar o bife, e vou deixar aqui preparado para você assar. Olha, estas 7 igrejas aqui representam 7 períodos que o povo de Deus, que a graça vai promover aqui na terra. Vai haver 7 mensageiros, ele está fatiando as coisas, deixando tudo separado, tudo pronto. E aí nós guardamos na geladeira e esquecemos de colocar aquilo para assar. Então pegue aquilo e não fique assim dizendo, não, o irmão Branham disse que Éfeso teve o seu mensageiro, que é Paulo, começa no ano 53, termina no ano 170. E Esmirna começa no ano 170 e termina no ano 312, tem seu mensageiro, que é Martim. Espera aí, para um pouquinho. Pegue aquilo que ele fatiou e traga e põe agora no fogo para assar para você. Pegue aquilo que aquele povo viveu lá naquela época e foi denunciado e foi falado aqui pelo Espírito, e traga aquilo para hoje em Recife. Para quando? Porque aquilo foi ano 53, nós vivemos hoje em que ano? Então não é para nós.
Aquilo é 53 a 170, nós estamos em 2025, então aquilo não é para nós, mas se você pegar aquilo que foi lá no ano 53 a 170 e trouxer para hoje, porque o irmão Branham diz que as bênçãos e as maldições de cada era vai se acumulando para chegar no final, então você traz para hoje, isso aqui é para hoje, vamos ver aqui, vou tirar aqui o meu pedaço para hoje. O que é que eu vou tirar do meu pedaço para hoje? Eu vou pegar a igreja de Éfeso com o mensageiro Paulo, que foi o exemplo para todos os mensageiros, e trazer assim para hoje, para a igreja de Recife hoje e para o pastor César hoje. E a coisa é assim, e se você não trouxer para hoje, você fica no tempo. Eu vou pegar a estrela que está na mão daquele que caminha entre os 7 castiçais de ouro, que representa o mensageiro, mas não representa o mensageiro, representa todos aqueles que viveram aquele período. E eu vou pegar aquilo que está lá e trazer para hoje, entender que Deus coloca um pastor e todos aqueles que fazem parte daquele ministério estão também representados naquela mensagem para hoje. Então nós tiramos da história. O irmão Branham disse, é assim, está aqui, agora tire da geladeira e traga e assa para você hoje. Traga para você hoje. Então eu peguei e estou olhando assim, por exemplo, vamos aí, abra sua Bíblia, Apocalipse 1, deixa aberto. Vamos ler um pouquinho aqui. Eu não queria nem pregar, eu queria conversar com vocês. O que é que Deus pensa a nosso respeito? O que é que nós precisamos fazer? Qual é o chamado de Deus para a hora? Ou então eu vou ficar falando assim, ó, ei, eu sei que Éfeso foi do ano 53 a 170, e o que é que aquilo representa para mim? História, nada mais do que isso, um conhecimento histórico do assunto. O que aconteceu? Aconteceu que lá tinha uma doutrina chamada Nicolaíta. Aí, o que era Nicolaíta? Eu acho que era um homem que viveu lá, que tinha uma vida tão suja e que achava que as pessoas tinham que ser promíscuos para experimentar todas as banalidades do pecado para poder se livrar dele. Não é isso não. Mas eu acho que, o que é? Então a gente precisa botar o pé no chão para entender o que é que Deus está falando conosco na palavra. E como é que a gente precisa aprender a fazer isso? Tirar a Bíblia da história e trazer para a sua realidade. Então o primeiro verso aqui do capítulo 2 é: ao anjo da igreja que está em Éfeso. Olha, eu não estou em Éfeso, então eu cruzo os braços e digo, bem, eu não estou em Éfeso. Mas eu entendo que aquela aplicação para Éfeso e para um pastor, para um anjo da igreja, que era um anjo da era, estou falando agora, trazendo para Recife hoje, está falando comigo. Eu tenho que pegar esta Bíblia e ler. Vamos ver aqui o que Jesus está dizendo ao anjo desta igreja. Posso ouvir seu amém ou não? Posso ouvir seu amém ou não? Mas eu não estou querendo que o anjo fale apenas comigo, porque você está representado aqui comigo. Então eu vou ler a Bíblia dizendo assim, ao anjo da igreja de Recife. Eu disse aqui, ele está falando com o pastor, porque o pastor é o responsável pela minha alma. E vamos ver que recado ele tem para mim. Quem quer ouvir o recado? Isso é você tirar isso da história e colocar o seu pedaço para assar hoje. Vamos comer aqui uma porção da palavra de Deus hoje. Aleluia! Posso ouvir seu amém ou não? Então veja, o anjo da igreja de Éfeso, isto diz aquele que tem na sua destra, por isso eu estou citando, as 7 estrelas, porque aquelas 7 estrelas vão representar os mensageiros, e os mensageiros representam o povo. E se eu estou individualizando e trazendo isto de uma era para uma igreja local, e estou dizendo que é uma igreja local, não é a mensagem, não era adereçada apenas ao anjo, mas ao povo que estava com ele vivendo aquele momento. Eu não sei se você está me entendendo. Se não tiver, eu explico novamente. Está entendendo? Então deixa eu falar mais claro para você. Eu vou ler um recado que Deus mandou para você hoje à noite. Quem é que quer ouvir este recado?
Ou você quer que eu leia um recado que Deus mandou para a gente que viveu no ano 53? A primeira coisa aqui que a gente entende é: bem-aventurado, eu vou voltar na minha leitura, antes de seguir, aquele que lê e aquele que ouve as palavras, preste bem atenção, desta profecia. Aquele que lê e que ouve. Eu queria só perguntar, não, vamos ser bem honestos, quantos acreditam que a Bíblia é um livro de profecias? E por que você não lê as profecias? Eu citei ontem, citei hoje, sabe? Deus não pede nada de coisa difícil para a gente. Tudo que Deus pede para a gente são coisinhas pequenas, básicas, mas nós não temos coragem de fazer. Vamos aqui. Alguém acredita que aquele homem ali é profeta? Muita gente não teve coragem nem de falar. Irmão Brana, me diga como é que eu posso me aprofundar no amor de Deus. Ele falou duas coisas básicas: leia a sua Bíblia e ore. Você já viu uma coisa mais simples do que ele pediu? Pediu alguma coisa difícil? Duas coisas simples: leia a Bíblia e ore. Falando isso outras vezes, ele disse: cristãos verdadeiros são aqueles que leem sua Bíblia todos os dias e oram. Você sabe o que é orar? Sabe o que é orar? Eu acho que eu sei. Senhor, abençoa meu dia, abençoa minha família, abençoa meu pão, abençoa a minha vida, guarda, livra, proteja, em nome de Jesus, amém. Você acha que isso é oração ou é reza? Eu estou falando de orar. Estou falando de você parar tudo e ter um momento de conversa com Deus. Eu não estou falando de você abrir aqui e fazer da Bíblia uma tábua mediúnica. Eu vou abrir a Bíblia e botar meu dedo aonde eu botar meu dedo, Deus vai falar comigo. Não, estou falando de você parar para ler, de fazer uma leitura, de deixar a Bíblia conversar com você, de procurar entender o que Deus pensa a respeito das coisas. É muito simples, mas é muito difícil. Se eu perguntar aqui quantos leem sua Bíblia todos os dias, você ia ficar com vergonha. Não, eu li hoje, Jesus chorou. Eu li. Não, eu estou falando de parar para ler. Sabe, às vezes tem coisas que são simples, mas assim, nós temos os dias do mês que tem 31 meses com 31 dias e meses com 30. Se você lesse um capítulo todo dia do livro de Provérbios, você ia ler a história do seu dia. Quando chegasse no final do mês, você leu um capítulo todo dia, mas não lê. Se você lê uns salmos, não apenas lendo, deixa eu ler o salmo aqui, para ver o que Davi está falando. Pega aquele salmo e comece a orar em cima daquilo que está escrito. Leia. Não assim, o Senhor é meu pastor, mas pare lá e diga, assim por favor, o Senhor, olhando para Ele, é o meu pastor. Eu tenho certeza que nada vai me faltar. Sabe, é diferente. Você está lendo, você está orando, mas nós não temos coragem nem de fazer isto. Então nós não lemos e não cremos nas profecias. E se alguém disser, pastor, mas eu não sei ler, eu ainda vou te dar uma coisa mais simples. O Cid Moreira lê para você. É só você tocar lá no cima da gravação dele lá, ele lê para você 1, 2, 10, 30 capítulos por dia. Você pode até estar lavando a vasilha e tem alguém lendo a Bíblia para você. Mas não é isso que acontece. Então eu estou
querendo aqui não é pregar um sermão eloquente, não. Eu estou querendo dizer para você que o Apocalipse precisa ser vivo na nossa vida. Jesus, deixa eu falar para você, vamos deixar de balela. Jesus quer ser seu amigo. Se alguém doente aqui, Jesus quer ser seu curador. Se alguém precisando de consolo aqui, Jesus quer consolar sua vida. Se alguém está precisando de perdão, Ele quer ser o teu salvador. Sabe, mas isto é na realidade, isto é revelação de Jesus. Jesus veio para se revelar a você assim. Ele não veio aqui para te condenar, Ele veio aqui para te salvar, para te ajudar, para te guiar, para te conduzir de volta à vida eterna. Isto é, que é Jesus Cristo. Eu queria que você pelo menos tivesse coragem de abrir a boca e dizer obrigado, Senhor. É simples. Então eu volto à leitura. O irmão Brana diz assim, quando ele diz, conheço as tuas obras, se você está fazendo coisa errada, você fica assustado. Mas se você está fazendo certo, você diz, graças a Deus. São duas coisas, é a maneira como você está vendo. Conheço as tuas obras, é um elogio ou é uma crítica? Ou é uma repreensão? Conheço o teu trabalho. Se você é preguiçoso, você fica desconfiado. Mas se você está se esforçando, trabalhando para fazer as coisas acontecer, você diz, ainda bem que Ele está me acompanhando. Mas caso contrário, você vai dizer, é assim, irmão, é assim. Porque essa é a grande verdade. Tem gente que não trabalha, atrapalha. Minha mãe dizia, quem não trabalha, atrapalha. Você chega num lugar que tem alguém trabalhando, você vai entrar, você vai atrapalhar. Eu me lembro de um irmão que tinha lá na igreja, construindo a igreja, o velho era mais grosso do que papel de enrolar prego. E chegavam alguns irmãos lá durante o dia, Deus abençoe os irmãos, um irmão trabalhando, pegando pesado na construção, chegavam lá, Deus abençoe os irmãos, ele com a cara mais dura do mundo dizia, ei, você veio aqui para trabalhar ou para atrapalhar? Se for para conversar mole aqui, pega o teu caminho e vai embora. Parece que era ruim, mas é verdade, porque vai lá para atrapalhar. Então tem gente que não faz, mas atrapalha. E tem gente que vem para somar. O carro está atolado, eu vou botar minha mão aqui, só de empurrar aqui. Eu quero dizer, nós estamos precisando de gente que empurra essa igreja para frente. E Jesus está dizendo, eu quero ver você trabalhando. Conheço o teu trabalho, mas eu estou pegando isso aqui para o pastor César. Quando ele diz, conheço as tuas obras e o teu trabalho, eu voltei atrás na minha história de vida, quando eu comecei sozinho aqui. Eu disse, ele estava lá. E ele falou para mim isso, irmã Lu. Ele veio numa madrugada, eu estava acordado, e ele disse, eu estava lá, mas você não me viu. Porque nada que você fez na vida, você fez sozinho. Jesus está te acompanhando em tudo. A coisa mais ignorante que eu acho é uma pessoa achar que ele é bem sucedido, que ele é inteligente, que ele é capaz, que ele venceu na vida. Você só fez alguma coisa porque ele te ajudou. Se ele não te der graça, você não mexe nem a ponta do seu dedo mais. Você fica paralítico aí e não faz nada. Então tudo é Ele na nossa vida. Diga aí, é Ele que me dá vida, Ele que me dá saúde, Ele que me dá sabedoria, Ele que me dá força, Ele é meu ajudador. Há alguma boca para dizer, o Senhor é o meu ajudador. Ele me ajudou a criar filho, Ele me ajudou a manter o casamento, Ele me ajudou a manter a saúde, Ele me deu o emprego, Ele me deu vida, Ele me deu salvação, Ele me deu perdão, Ele me deu consolo. Glórias ao nome do Senhor. Então, eu me lembro desembarcando da rodoviária com as malinhas na mão, para poder ir sozinho para uma praça e pregar.
ir orar pelos enfermos. Esse era meu trabalho. E ele disse: eu te acompanhei em tudo. Sabe, eu não sei como aconteceu, mas as coisas foram acontecendo e vão acontecer. Glória a Deus. Então, assim, como eu comecei lá atrás, eu entendo que chega um momento, talvez não seja para você, mas é para mim, porque esta leitura de hoje é para mim. Ele me chamou a fazer as primeiras obras. Ele está dizendo para mim: eu quero ver você de volta no trabalho. Vocês estão me ouvindo? É assim, porque na verdade a nossa vida ela vai caminhando e a tendência é você fazer o que os crentes de Éfeso fizeram. O que eles fizeram? Relaxaram. A coisa mais comum é você ver crente ficar relaxado. Ele começa vindo nos cultos, ele começa fervoroso, ele começa orando, ele começa lendo, ele começa convidando as pessoas, ele está entusiasmado. Daqui um pouquinho ele olha para um lado e olha para o outro: mas eu vejo aquela irmã e aquele irmão na igreja não estão fazendo isso. Aí no outro dia ele vem e diz: aquele irmão que eu estava aqui no culto passado não está hoje, e na outra semana ele também não está. Você sabe o que você está fazendo? Incentivando a outros a ser igual a você, a relaxar a coisa como você relaxa. Você está me ouvindo? Amém. Esta mensagem é para você. Amém. É assim a vida. Então eu conheço a tua obra, eu conheço o teu trabalho. E eu estava lendo isso lá na praia e comecei a pensar na minha história de vida. Eu não estava lendo, pensando lá nos crentes de Éfeso, eu estava pensando no que ele estava falando comigo. Eu disse: conheço as tuas obras, o teu trabalho, a tua paciência, que não pudesse sofrer os maus, puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não são, e tu os achaste mentirosos. Então a coisa não combina, não condiz. Não é porque diz que eu sou da mensagem ou porque eu sou fulano de tal. Eu estou fora, eu estou fora, eu estou fora. Você está me dizendo: eu estou fora, eu não quero isso. O que eu quero é a verdade. Eu não estou aqui para enganar a você, eu estou aqui para dizer a verdade para você. Então ele estava me olhando, e quando eu estava olhando estas escrituras, eu dizia: ele está falando comigo. Eu sei muito bem as minhas posições, eu sei o que aconteceu até hoje, mas daqui um pouquinho ele vem e disse: sofrestes, e eu olhei o meu sofrimento, e eu quero olhar o seu. E você, enquanto eu estou falando, você sabe o que você tem feito para manter a sua fé, e que às vezes não é fácil, às vezes é momento difícil, é de sofrimento, você está sozinho, você não entende, e me pergunta: por que Deus me deixou, por que me abandonou, por que eu estou passando por isso? Calma, Ele vai dizer por quê, e a Ele vai aparecer. Então ele disse: sofreste, tiveste paciência, trabalhaste pelo meu nome, não te cansaste. Eu nunca encontrei alguém que pudesse dizer: sabe, o pastor está desanimado. Eu não estou desanimado com nada, eu estou animado, eu estou encorajado. Eu estou pregando aqui: eita, aquilo que está seco vai florescer. Eu estou dizendo que Deus vai avivar sua casa, sua vida, seu trabalho. Eu estou dizendo que vai acontecer um milagre extraordinário. Mas antes do milagre está acontecendo uma preparação. Ele está acordando a gente para esta realidade. Amém? Glória a Deus. Glórias ao Senhor. Então, você sofreu, tem paciência, trabalhasse pelo meu nome, não se cansasse. Aí você está lá em cima dizendo só elogio. Ele para e diz: mas eu tenho porém contra você. Vamos acertar as nossas contas, que tem algumas coisinhas na sua vida que a corda não está boa. E eu gosto de Deus assim: Ele não estica, mas Ele não deixa frouxa. Ele é equilibrado. Ele mantém você sob controle o tempo todo. Posso ouvir seu amém? Quando você vê um irmão esticar muito, você diz: está errado. Quando você vê ele frouxar demais, ele está errado. A coisa precisa de um equilíbrio. Louvado seja o nome do Senhor. Então ele está aqui fazendo um elogio. Agora ele para e disse: mas vamos conversar aqui. Nós temos umas coisinhas para acertar. Eu tenho, porém, contra ti que deixastes o teu primeiro amor.
que você não tem mais aquele entusiasmo, que você não lê com fervor, que você não ora com dedicação, que você não vem ao culto na expectativa de receber, que você cumpre mais um papel de religioso. Eu acho interessante, o irmão Branham disse que é necessário a gente estar fundamentado. Eu gosto disso. Esta mensagem, eu não sei se já entregamos aí, a falsa vinha com a verdadeira vinha. Foi entregue já? Não? Não? Mas então vai ser agora, é a próxima. Mas o irmão Branham para e diz assim: engraçado, Jesus era fundamentalista. Ele estava fundamentado em tudo aquilo que os profetas disseram do Velho Testamento. Mas os fariseus e os saduceus também eram fundamentalistas. Eles tinham um fundamento. Então é fundamental que você seja batizado da maneira correta, que não creia na Trindade, que aprendeu a revelação de Jesus Cristo, que não é o segundo, mas ele é o primeiro e o último. Tudo isso é verdade. Mas ele disse: tudo isto pode ser apenas o fundamentalismo de um saduceu, de um fariseu. E quando se encontraram com Jesus, que era fundamentalista, e eles eram fundamentalistas, havia só uma diferença, e esta é a diferença. Eu entendo que tem muita gente que está fundamentado na mensagem de William Branham, na palavra que foi revelada nesta hora, mas é apenas fundamento. Ele disse: mas a diferença estava na vindicação, é que Jesus tinha algo sobrenatural movendo aquilo que era fundamento. Então você pode estar na verdade, mas estar sem aquilo que move aquilo. E a coisa é, nós não queremos a letra da Bíblia, nós queremos esta velha Bíblia voltando a funcionar na nossa vida novamente. Esta é a diferença. Você está me ouvindo? Mas eu posso levar a você aqui a crer que não existe Trindade, que o batismo é em nome de Jesus, que as mulheres vestem assim, que os homens agem assim, e simplesmente sermos um grupo religioso. Mas nós queremos algo mais de Deus. É que nós não podemos fazer daquilo uma tradição. Então aqui ele vem e disse: eu tenho contra você esta coisa, é que você perdeu o entusiasmo. Você está levando as coisas de qualquer maneira, que você já não tem mais aquele fervor que você tinha no princípio. Agora, espere um pouquinho. Esta carta era para o anjo e era para o povo daquela época. Era, mas esta carta é para mim e é para você. Então, enquanto eu estava lendo, ele estava dizendo: cadê o teu primeiro amor? Você disse: mas isto é muito. Mas é a verdade. Eu não posso relaxar. Por quê? Porque o irmão Branham diz que a igreja só age como age o pastor. Disse: eu fui numa igreja que o pastor pulava, o povo pula. Eu fui numa igreja em que o pastor balançava a cabeça, o povo balançava. Eu fui numa igreja em que o pastor era morto e o povo era tudo morto. Se eu não estou aqui dizendo para você e balançando você, dizendo que vai haver um avivamento, você estava morto, dizendo: é tudo assim mesmo. Então eu quero dizer a você que eu não abandonei. Ainda que o vento sopre e diz: acabou, eu venho aqui e diz: mas vai haver um avivamento. Ainda que você está desanimado, está abandonando, sabe assim, desiludido, mas eu orei a semana passada e não alcancei, eu pedi e não recebi, eu venho aqui e digo: ei, por que você não tem paciência? Ele vai chegar até você. Eu poderia deixar você vir aqui, ouvir apenas um discurso e voltar para casa, mas eu vim fazer você abrir sua boca. Alguém que ama Jesus, grita aí: eu amo Jesus. Ora, você não pode voltar para casa morto. Eu vou mexer com você até você gritar. Eu vou mexer com você até você esquentar. Eu vou falar com você até você voltar ao primeiro amor. Eu vou te chamar a ler a Bíblia até que você leia a Bíblia. Eu vou chamar você para orar até que você bote a tua cara no chão. Eu tenho o dever de te manter acordado. Eu tenho o dever de te chamar a voltar ao primeiro amor, a acender em você a chama da esperança, de você saber que Deus vai visitar sua casa, que Deus vai responder sua oração,
que Deus vai fazer maravilhas extraordinárias através da sua vida. Alguém que crê. Aleluia. Quem é que quer voltar para casa dizendo: Deus vai fazer maravilhas através das minhas orações? Deus vai se mover através de mim. Deus vai fazer milagres e maravilhas. Deus vai fazer que a minha vida seja um tição tirado do fogo. Aleluia. Aleluia. O diabo vai dizer: isso é apenas emoção. Irmão Branham disse: se você não se emociona é porque você morreu. Então não serve mais para nada. Eu estou aqui emocionado mesmo, porque eu me mantenho vivo. E eu disse hoje no final, e vou dizer, e às vezes a medicina diz: se você estiver para ter um ataque cardíaco, começar a sentir alguma coisa diferente, comece a tossir. Mas eu não estou com vontade de tossir. Mas se você tossir, você faz o coração e os pulmões circular o sangue e mantém você vivo. E assim que eu tenho que fazer. Você não está com vontade de orar? Ore. Não está com vontade de ler? Leia. Não está com vontade de glorificar? Glorifique. Não está com vontade de pular? Pule, 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 salte, grite. E se eu vou passar por cima disso? Ora. Se eu vier aqui esperando que você me diga o que fazer, eu não preciso estar aqui na frente. Mas eu vim aqui para dizer a você: e quando você não tiver vontade de vir à igreja, tome o seu banho, vista a sua roupa. Mas eu estou sem dinheiro, eu vou orar, Deus vai mandar dinheiro. Sabe qual é o problema dos crentes? Nem crer eles creem. Você não tem coragem de orar, não? Mas, senhor, eu não tenho dinheiro. Manda alguém trazer o dinheiro para mim. Você acha que ele manda ou não manda? Manda ou não manda? É você que não quer vir. Então, quando você não quiser, ore. Disse: mas eu vou orar, eu vou pedir. Ei, tem alguém querendo ver um milagre na sua casa? Não é questão, sabe, se eu estou sentindo que é hoje. Eu acordo todos os dias na esperança, dizendo: é hoje. É hoje, é hoje, é hoje, é hoje que você vai voltar para casa melhor. É hoje que você vai voltar para casa glorificando a Deus. É hoje que você vai voltar para casa um crente diferente. É hoje que Deus vai renovar com você uma aliança eterna. O que eu acho incrível é que ele não elogia por elogiar e ele não critica por criticar. Ele não apenas disse: você deixou o seu primeiro amor e eu agora estou insatisfeito com você. Não, ele disse: você deixou o seu primeiro amor, mas eu quero se lembrar, você caiu, você não progrediu, você baixou o nível. Mas ele veio e disse: volta a praticar as primeiras obras. Ele nunca disse: eu vou te abandonar. Ele disse: vamos voltar. Ei! Eu tenho um grito aqui hoje à noite. Eu tenho um grito aqui hoje à noite. Eu tenho um grito para te dar aqui. Quantos querem voltar a Pentecostes? Quantos querem voltar a Pentecostes? Quantos querem uma vida cheia do Espírito Santo? Quantos querem fazer parte de uma igreja poderosa? Quantos querem? Então comece! Nunca vai chegar. Nós nunca chegaremos a lugar nenhum. Ah, eu vou a Recife. Vou falar para vocês, não conta para ninguém não. Mas eu estava num sono tão bom depois do almoço, quando o celular tocou 3 horas. 5 minutos mais aqui. Sabe? Eu já tinha despertado antes da hora. Mas eu vou dizer para você, então você fica lá assim, naquela moleza, se você não botar o pé para fora.
e não sair, não entrar debaixo do chuveiro e não passar por cima da sua falta de coragem, você não vem. Tem alguém querendo voltar a Pentecostes? Então faça alguma coisa. Não, eu vou voltar para Pentecostes assim, ó. Não, dê o primeiro passo. Dê o primeiro passo. Tem alguém que quer receber uma bênção? Tem alguém que veio aqui para ser abençoado? E o que você fez para ser abençoado? Nem coragem de glorificar, de pedir, de clamar você teve. Então não tem bênção para quem não tem coragem de fazer nada, não. Tem bênção para quem tem coragem de levantar a mão e dizer: me ajuda, Senhor! Me socorra, Senhor! Olha a minha dor e a minha aflição! Ora! Você está me vendo aqui no púlpito, mas você não me viu atrás do birô com a cara no chão ali agora mesmo. Você me viu aqui no púlpito, com a Bíblia aqui, subindo aqui. Mas você viu a hora que eu entrei e botei a cara lá no chão, atrás do birô? Não? Pois é, você sabe por quê? Porque eu queria que Deus me abençoasse. E queria que Deus abençoasse você. Então eu tive uma ação e você precisa ter uma ação. Não venha aqui assistir o culto ou fazer crítica do culto. Venha aqui buscar a Deus e somar. Se você quer ver as coisas começar, comece você! Aleluia! Aleluia! Então assim não é a crítica, você deixou o primeiro amor. É assim, acenda a chama novamente. Eu estou entusiasmado porque a gente, todos nós, eu estou com essa frase aqui, eu orei já, desde ontem, no coração. Sabe, o anjo Satanás é perito em mostrar aonde você errou, onde você falhou, o que você não está fazendo. Mas Deus mostra o seu erro e te dá a saída. Satanás é um acusador. Eu quero falar isso para você. Quando você errar, você vai ter uma batalha na sua mente, dizer assim: você não tem vergonha nem de voltar. Você vai orar, você tem com vergonha. Não, é hora de você passar por cima. Por quê? Eu errei, mas Deus sabe que eu não quero errar. Eu vou encará-lo. Eu vou pedir perdão. E Ele nunca vai me negar seu perdão. Ele vai me estender a mão. Ele vai me levantar. Ele vai dizer para você: eu nem me lembro que você fez isso, porque eu já te perdoei. Deus não vai te perdoar, Ele já te perdoou. Eu vou repetir: Deus não vai te perdoar, Ele já te perdoou. Se tiver aqui uma só pessoa que foi perdoada, lá pela obra do Calvário, Ele perdoou tudo o que você fez, tudo o que você vai fazer. Ele vai levar você até o último momento e você vai chegar lá completamente perdoado. Aleluia! Aleluia! Dê uma salva de palmas ao Senhor! Aleluia! Agora, é assim, eu sei que você perdeu o primeiro amor, eu te dou uma chance para você voltar a praticar as primeiras obras. Agora, se você não quiser, eu tiro de ti o teu castiçal, ou seja, eu apago a tua luz e deixo você viver em trevas. Você que sabe. Tem alguém querendo viver em trevas aí? Mas eu vou lhe dar um testemunho. Eu estive lá em Éfeso, pode acertar. Lá em Éfeso, 2019, eu acho. E quando eu estive lá, Éfeso, irmão Gilvan, irmão Bernardino, vocês sabem disso, o senhor é professor de Bíblia. Era a terceira capital da fé cristã no mundo naquela época. Jerusalém, Antioquia, Éfeso. Através de Éfeso, Paulo conseguiu evangelizar toda a Ásia em 3 anos. E escreveu, dizendo: e se tiver alguém ainda que não conhece o Evangelho, eu digo isso para vergonha sua. Está falando com quem, Paulo? Aquele vizinho, aquele colega de trabalho,
aquele conhecido, aquele parente que não conhece a fé, é uma vergonha para você. Não ouvi ninguém falar amém agora. É uma vergonha. Então, a nação, a Ásia Menor, em 3 anos, tinha 98% de pessoas convertidas ao Evangelho. Mas quando esta mensagem chegou, e o anjo disse lá, depois que Paulo tinha ido embora no ano 68, aqui nós estamos no ano 95, e o anjo chegou e deu esta mensagem e disse: tem uma coisa, eu estou dando uma oportunidade para os crentes de Éfeso voltar. Escute bem, voltar à oração, voltar ao jejum, voltar a Pentecostes, voltar ao evangelismo. E eu vou falar bem baixinho para vocês: se você quiser ver esta igreja morrer, pare de evangelizar. O ano que vem nós vamos ter menos pessoas. Morreu o irmão fulano, o outro mudou, e o outro esfriou e foi embora. E a igreja vai assim, vai assim. Naquela época eles tinham 98% de crentes na Ásia, na época de Paulo. Na época de João já estava diminuído. Diocleciano havia arrasado o cristianismo e os maometanos começaram a fazer invasões e invasões naquele país. Constantinopla foi construído mais tarde, mas foi invadindo, e aquilo foi diminuindo. Eu estive lá em 2019, eu acho. Sabe quantos cristãos há naquele país hoje? 2%. Sabe que se nós não acordarmos, esta igreja vai diminuir? Quer você chegar aqui amanhã e encontrar esses bancos tudo vazio? Já passei da minha hora? Não, né? Se você quiser, está fácil. Cruza os braços e não faça mais nada. E vai só, cada dia, tornando menor. Mas você quer ascender e ver esta igreja crescer? Quem é que quer ver esta igreja crescer? Quem é que quer ver pessoas ser curadas? Quem é que quer ver milagres acontecer aqui? Quem quer ver pessoas salvas? Quem quer ver pessoas transformadas? Quem quer ver o fogo de Deus descer aqui? Está precisando de mim e de você. Não é de outra pessoa, não, é de nós. Então ele vem e disse: lembra-te de onde caístes, arrepende-te, volta à prática do primeiro amor, ou eu venho e tiro o castiçal de você. Agora eu quero falar uma coisa. Deus quer, não sei se você entendeu. O que eu disse mesmo? Eu não entendi. Deus quer que nós tornemos o luzeiro aqui desta cidade. Quando a gente fala isto, muita gente ignora. Mas eu estava, irmão Regenildo, você que é pregador, irmão Gilvan, conversando com um pastor numa cidade aí no sul do Brasil. Ele tem uma vida boa, tem casa boa, tem carro bom, vive bem, come bem, bom para fazer churrasco, a beleza. E a igreja dele é bem pequenininha. E eu disse: você sabe que todas essas pessoas que estão transitando nesta rua, você é o pastor delas? Ainda que elas não te queiram como pastor, mas você é. Você sabe que um dia Deus vai chamar e vai cobrar você a responsabilidade que essas pessoas nunca ouviram nada, porque você nunca falou nada para elas? Ele não achou bom do que eu falei. Parece que eu estou agredindo as pessoas, mas esta é a verdade. Deus colocou uma lâmpada na nossa mão. Não eram os crentes de Éfeso, não. Eu quero falar para você, é para você que mora aqui em Recife. Eu quero dizer que Deus colocou um candeeiro, Deus colocou alguma coisa na sua mão para fazer brilhar aqui. Levante a sua mão aí e diga: Senhor, me ajuda a brilhar. Me ajuda a brilhar, me ajuda a acender esta luz aqui nesta cidade.
muita gente não entende por que o pastor chamou, eu vou voltar. Eu sei que eu sei aonde a coisa está quebrada do meu lado. Mas eu vim aqui e disse, vamos tirar pelo menos um dia da semana para nós fazermos um evangelismo e trazermos alguém aqui. O que está acontecendo? Nada. Sabe por quê? Porque nós não queremos voltar. Nós não queremos fazer. Nós achamos que esta é uma responsabilidade de outros. Por muitos anos eu fiz no rádio, fiz na internet. Quer saber de uma coisa? Está na hora em que Deus parece que tira, sabe, diz, não é só você. Você é apenas o responsável para acender esta chama na vida do povo. A igreja precisa reagir. Tem alguém que quer reagir aí? Tem pelo menos um aí que tem coragem de ficar em pé e dizer, ei, eu vou mudar a partir de hoje. Eu estou tendo uma chance, eu estou tendo um chamado. Deus está me dizendo que era para a hora de voltar. E eu vou voltar. Ei, tem alguém aí? Tem alguém que tem coragem de olhar para Jesus e dizer, eu estou regressando hoje à noite ao meu primeiro amor. Eu vou ler, eu vou orar, eu vou evangelizar, eu vou fazer alguma coisa. Mas alguma coisa vai acontecer. Se eu tiver algum parceiro aí, abra a boca e diga, eu vou, Senhor. Aleluia, aleluia. Mas se você não quiser, eu apago o seu fogo. Aí o ano que vem diz, cadê aquele irmão? Apagou. Mas o que aconteceu? Ele estava naquele culto. Deus veio para ele e disse, você abandonou. Deus veio para ele e disse, eu conheço até o que você fez, mas não está fazendo mais. E Deus não vive de passado. Teu passado, meu passado é podre, ele jogou fora. Mas o meu passado e o teu passado pode ter sido glorioso, mas o presente é negativo. Ele jogou fora também o passado glorioso. Ele está olhando é o seu presente hoje. A igreja está sendo chamada para se levantar para um grande mover de Deus hoje. Por isto, Éfeso não é para mim uma carta lá de trás. É uma carta presente hoje, que diz, você pode ter um alvo e relaxar. Mas Deus vem e diz, mas eu não deixo você relaxar. Eu vou balançar você. Eu gosto disso, o irmão Grimm me contou isso. O irmão Pierre Grimm disse, eu estava na Venezuela, e eu estava deitado, e quando eu vi um terremoto, e a minha cama balançou, e o quarto do hotel balançou, e eu me levantei correndo. Quem conheceu o irmão Grimm sabe, homenzarrão enorme. Me levantei, fui no corredor, abri a porta e olhei, não havia uma só pessoa no corredor. Eu disse, como é? Só eu fui balançado. Fechei a porta, voltei e deitei de novo. Ele disse, quando eu deitei, a minha cama balançou e o quarto tremeu. E eu levantei de novo e cheguei lá, não encontrei nada. Nada. Fechei a porta. Quando eu ia deitar, eu entendi. Ele está me chamando para orar. Eu falei tão pouco com ele hoje que ele veio me sacudir. E eu quero dizer a você hoje aqui, antes de voltar para casa, Deus está sacudindo a todos nós. Será que Ele não está balançando a sua vida e dizendo, ei, eu sei? Hein? Tem alguém sendo balançado aí? Tem alguém sendo despertado aí? Tem alguém que quer realmente ver algo sobrenatural acontecer? Só vai acontecer se você abrir espaço para ele acontecer. Aleluia! Aleluia! Tens porém isto, eu gosto. Tens porém isto, vou terminar, gente. Não precisa nem de sentar mais. Tens porém isto a teu favor, que odeia as obras dos Nicolaitas. Que coisa boa. Ele vem aqui, elogia, depois te dá uma balançada e depois diz, mas eu sei ainda que você tem esta coisa favorável. Você, gente, se tiver alguém aqui, levante a mão e dê um grito, senão não fica calado.
Não tem problema, não tem problema, pode ficar calado. Mas escute bem, espera aí. Diz, tenho você uma coisa favorável a teu favor. É que você odeia as obras dos nicolaítas. Mas, pastor, o que é nicolaíta? Nicolaíta é andar pela própria cabeça. Mas, sabe, ele está dizendo, você odeia andar pela cabeça dos homens. A sua cabeça é uma cabeça de homem, mas dê lugar ao Espírito Santo. Porque tem gente pensando em nicolaísmo, porque nicolaísmo é um homem, sabe, dirigindo a vida. E quem está dirigindo sua vida? Se você andar pela sua cabeça, você é um cabeça nicolaíta. Mas se você abrir espaço, e é isso que eu estou dizendo, esta igreja precisa da liderança do Espírito Santo. Eu estou orando aqui hoje à tarde, que este vento que soprou em Pentecostes, sopre na sua vida também. Sopre na sua vida também. Sopre na sua vida também. Que haja uma igreja movida pelo Espírito Santo aqui, e não pela cabeça de um homem. Aleluia. Agora eu termino com ele dizendo, se alguém tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Falou com você alguma coisa? Falou com você alguma coisa? Falou com você alguma coisa? Eu só tenho uma coisa para te dizer, obedeça. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E ao que vencer. O que é vencer? Vencer é lutar contra tudo aquilo que quer te deixar caído, frio, sem o primeiro amor, sem estar com foco na verdade. Mas aquele que vencer, eu vou ver você aqui na próxima semana. Eu vou ver você aqui na próxima semana. Você vai mostrar para mim que venceu a preguiça, o complexo, em que você convidou alguém, que você orou, que você leu, que você mudou. Alguém vai entrar aqui domingo diferente do que entrou hoje. Será que tem alguém aqui que vai dizer, eu vou vencer? Aleluia! Ouça o que o Espírito diz, ao que vencer, dar-lhe-ei a comer. Ei, eu quero que você prove deste fruto da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Que Deus abençoe a mim, que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua semana. Posso terminar dizendo que a tua semana seja uma semana de vencedor. Vença a preguiça, vença o complexo, vença aquilo que quer destruir o teu primeiro amor, e vamos em frente, em nome do Senhor dos Exércitos. Aleluia. Com os nossos olhos fechados, com nossas cabeças inclinadas, mas com a nossa boca aberta. Senhor, faça de mim um vencedor. Senhor, faça de mim um vencedor. Fale. Fale você mesmo. Fala. Fale e não temas. Fala. Não tenha temor de abrir a boca e pedir, Senhor, faça de mim um vencedor. Eu quero ver minha casa mudada, a minha saúde mudada, as minhas finanças mudadas, a minha fé mudada. Ei, eu quero ver esta igreja mudada. Eu quero ver este povo mudado. Senhor, faça de nós vencedores. Aleluia. Glória a Deus. Põe a tua mão sobre o ombro do teu irmão e diga, faça deste irmão um vencedor, Senhor. Você tem coragem de abrir a boca e dizer? Eu levanto a minha mão e digo, Senhor, faça esta igreja ser uma igreja vencedora. Que o relaxo seja deixado para trás. Que as pessoas se despertem para uma vida poderosa, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Faça de nós vencedores. Que os poderes de Satanás caiam em nome de Jesus. Que doenças desapareçam em nome de Jesus.
Que vidas sejam libertas em nome de Jesus. Que o Espírito Santo sopre sobre as nossas vidas em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Glórias ao nome do Senhor. Glória a Deus. Terminemos juntos em uma só voz. Faça de nós vencedores. Faça de nós vencedores. Mais uma vez, faça de nós vencedores. Aviva a tua obra, Senhor. Aviva a tua obra, Senhor. Tem coragem você de gritar: aviva a tua obra. Você diz: eu não quero gritar. Grite a si mesmo. Grite a si mesmo. Aviva a tua obra, Senhor. Aleluia! 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 O Senhor te abençoe! O Senhor te abençoe! O Senhor te abençoe!